As citocinas, pessoal, esses químicos que são secretados no sangue, também são muito importantes para poder contribuir com a sobrevivência desses linfócitos, tanto B e T, linfócitos naive, durante 3 meses, tá? Elas são importantes porque elas se ligam em receptores de citocinas, antenas de citocinas, que são encontradas na superfície desses linfócitos para poder manter eles ativos. As mais importantes dessas citocinas, pessoal, são, por exemplo, a interleucina 7 ou IL-7, que não apenas promove a sobrevivência dos linfócitos T, mas também permite uma duplicação a mais aqui ou ali, mas não é uma expansão clonal, mas permite a ciclagem dessas células T. E uma outra citocina é o fator de ativação de célula B, ou BAF, tá? É uma citocina que pertence à família do TNF, né? Tumor Necrosis Factor, que é fundamental para a sobrevivência dos linfócitos B naive durante 1 a 3 meses, tá? Os linfócitos B são aqueles que produzem anticorpos. E com relação a essas citocinas, pessoal, que mantêm os linfócitos vivos, existe uma diferença de quais são as citocinas importantes para um linfócito naive, que ainda não viu um antígeno, ou um linfócito efetor, que viu um antígeno. Então, não apenas as citocinas são importantes, mas a expressão dos receptores ou as antenas dessas citocinas, né, são muito importantes para os diferentes tipos de maturação dos linfócitos. Por exemplo, o linfócito naive, né, ele expressa baixas quantidades de IL-2, do receptor de IL-2 que é chamado CD25, porque a IL-2 é geralmente secretada nos locais de inflamação. Então, se ele é naive, ele não está nos locais de inflamação, ele está nos linfonodos, tá? Ele está tentando procurar antígeno. Então, ele tem baixo receptor da citocina IL-2, que é uma citocina pró-inflamatória. Ele tem alta expressão, né, de L-selectina, ou chamada CD62L, que é, na verdade, o endereço. É o que manda esse linfócito para algum lugar. Que lugar é esse? Os órgãos linfóides periféricos, como o linfonodo. Os linfonodos possuem receptores da L-selectina e a L-selectina é expressa nos linfócitos naive, tá? Por quê? É um endereço para a escola. Os linfócitos naives precisam expressar a L-selectina, que vai se ligar lá na escola chamada linfonodo, onde eles vão aprender a lutar contra um determinado patógeno. Então é um endereço, é o que diz para onde eles devem ir. Eles têm alta quantidade da L-selectina, que é o endereço para os linfonodos. E eles têm uma quantidade relativamente alta também de receptor de IL-7 ou CD127. Por quê? A IL-7 ela é geralmente produzida na medula óssea, então esses clones iniciais são expandidos na medula óssea graças à expressão de IL-7 naqueles tecidos. Então ele já vem com uma quantidade moderadamente alta de receptor de IL-7 que favorece depois a sua diferenciação, tá? Então olha aqui, linfócitos ativados ou efetores, eles já possuem altos receptores de IL-2 ou CD25, porque agora eles precisam ser ativados e proliferarem nos sítios inflamatórios, onde tem bastante IL-2 ali que vai manter a quantidade desses clones altas ali no sítio inflamatório. Eles não possuem mais um endereço para ir para a escola, agora eles têm que ir para o campo de batalha. Então eles diminuem a quantidade de L-selectina CD62L para eles poderem saírem dos linfonodos e irem para os sítios de inflamação, tá? E até nesse momento eles já não têm mais a constituição dos receptores de L7 que veio lá do momento que eles nasceram. Eles não precisam mais disso, agora eles são maduros, diferenciados, têm altos receptores de L2, tá? Que induz a proliferação. E eles também são autossuficientes para produzirem a própria IL-2 que ativa esse CD25 para manter esses linfócitos proliferando, tá? Esses são apenas alguns exemplos. Tá? E essas quantidades estão geralmente altas, né? L-selectina, receptor de L7, outras moléculas integrinas são altas na célula de memória de longa vida, que vai passear pelo corpo, precisa ser ativada a qualquer momento, em qualquer lugar. Tá? Então se mantém alta para poder proliferar rapidamente numa reexposição ao antígeno. As células T auxiliares, do inglês T helpers, né? Auxiliares que ajudam, que normalmente são CD4 positivas, elas expressam um marcador chamado CD4, elas auxiliam as respostas imunes, então tem esse marcador, essa assinatura.
elas expressam moléculas de superfície tais como a CD40, né, ou CD154. E elas também secretam diversas citocinas ou substâncias químicas que vão se ligar aos receptores de células do sistema imune no local da inflamação, como por exemplo macrófagos e também linfócitos B, que leva à ativação dessas células. Então, o linfócito T helper ou T auxiliador, ele ativa macrófago, ativa a célula B, ele ativa tudo que está ao redor, ele coordena as respostas, é uma célula coordenadora. Já os linfócitos CD8 positivo, do contrário do CD4 positivo, que organiza as respostas, o CD8 ele ataca, ele tem atividade efetora. E ele é considerado linfócito citolítico, porque ele lisa a célula hospedeira do vírus ou da bactéria ou a célula cancerígena, ele quebra ela, tá? Então ele é chamado citolítico ou CTL, tá? Citolítico. E ele produz grânulos, vários grãozinhos de proteínas que são toxinas que vão destruir a célula hospedeira. E que quando elas são secretadas, elas vão matar essas células que os CTL estão reconhecendo, tá? Que normalmente elas são infectadas com um vírus, uma bactéria ou até mesmo uma célula tumoral. Então o CD8 positivo já tem uma atividade mais efetora. Tanto os linfócitos efetores CD4 ou CD8, eles expressam na superfície da membrana deles receptores para uma citocina chamada IL-2. Esse receptor é chamado de CD25, é muito característico de uma célula T efetora, tá? Que já foi ativada, já viu um antígeno e passa a proliferar e está pronta para poder lutar contra o patógeno. Então eles têm receptores, antenas para a citocina IL-2, que quando liga nessa antena, ativa ainda mais a proliferação e a função desses linfócitos na batalha contra o patógeno ou contra a célula tumoral. Então células efetoras CD4 e CD8, ou até mesmo a citolítica, né, já transformada, elas têm altos níveis dos receptores de L2, que são chamados de CD25. E o linfócito B naive, ele não secreta anticorpos, ele tem anticorpos na superfície, tá? Anticorpos são uma categoria de moléculas ou receptores que são diferentes dos receptores de célula T. Os anticorpos estão na superfície das células B naive. Quando elas são ativadas pelo patógeno, elas começam a reagir, elas se transformam de células B para plasmoblastos ou plasmócitos, tá? No estágio final de diferenciação são chamados de plasmócitos. Quando eles são chamados de plasmócitos, quando estão bem ativados, eles passam a secretar, eliminar esses anticorpos na corrente sanguínea. E é impressionante, pessoal, a maior parte da quantidade de RNA mensageiro que vai se transformar em proteína dentro de um linfócito B, dentro de um plasmócito, quando está ativado, é totalmente dedicada à produção de anticorpos. Esse linfócito B ativado ou plasmócito, ele secreta dezenas de milhões de anticorpos por segundo na corrente sanguínea. Ele é muito dedicado para a secreção de anticorpos quando eles estão ativados. E depois, quando eles terminam essa ativação, eles passam a expressar os anticorpos de volta na superfície e se transformam em células de memória de longa vida. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se tiverem alguma dúvida, por favor, se inscrevam no canal e deixem a dúvida nos comentários. Tenho o maior prazer de vir aqui responder para vocês, ou até mesmo fazer um vídeo específico com relação ao tópico da dúvida, tá? E eu espero ver vocês no próximo vídeo, na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.